falar um pouco sobre o futuro e sobre o Brasil e o futuro, baseado num fato que aconteceu aí na pós-eleição, né? E aconteceu um fato interessante que eu queria pontuar, porque eu acho que tem muito a ver com o Brasil e com o futuro. E é o caso que o Bolsonaro, não sei porquê, mas ele antes de se eleger, ele fez alguns pactos com Israel, né? Algumas alianças, alguns acordos, e agora ele está meio que cumprindo isso, né? Eu achei muito interessante. E uma das questões que ele coloca é que o Brasil, de forma oficial agora, ele é um país que apoia Israel, que antigamente era uma coisa do Bolsonaro com o primeiro-ministro, né? Mas agora já saiu do campo pessoal e entrou no campo de Estado, né? Então o presidente da República do Brasil anunciou o apoio ao Estado de Israel. E aí tem uma série de questões. Estão falando que vão trazer tecnologia de Israel para plantio, que eles usam para plantio no deserto, para plantar no Nordeste, algumas coisas assim. Estão falando em o Brasil mudar a embaixada para Jerusalém, o que é muito complicado, que isso é um movimento político complexo, porque se você faz isso, você perde apoio de todos os países que são contra Israel, né? Teve um caso que foi na semana que ele anunciou, tinha uma viagem de vários empresários do Brasil para o Egito para fazer aliança comercial. Quando o Bolsonaro anunciou, o Egito cancelou a viagem. O ministro de Relações Públicas, junto com acho que 20 empresários, para fazer negócio. E aí o Egito... Então, assim, tem questões políticas e econômicas envolvidas, que é bem complexo. A gente não tem nem conhecimento, não sabe nem opinar direito sobre essas coisas. Eu estava conversando com um cara que é cientista político semana passada sobre isso, e ele falou que, assim, o Brasil coloca de fato a embaixada no Jerusalém, está comprando uma briga política gigante que pode causar perdas econômicas para o Brasil graves. Mas, se a gente for olhar de maneira profética e olhar para o futuro, o Brasil está indo por um caminho que é um caminho que vai nos abençoar muito. E aí eu queria pensar um pouco sobre Israel, nações, o Brasil, e a gente olhar para o futuro, porque eu acredito que essa questão de Brasil e Israel não é uma questão política, né? É uma questão profética. Então a gente precisa entender, ler isso de forma profética e não política. Porque de forma política cada um vai opinar uma coisa com relação à economia, com relação a políticas pública, política internacional, e aí cada um tem um argumento. A gente tem que ter uma visão profética sobre a questão do Brasil ser um país que apoia Israel, o povo de Israel. E aí, eu queria ler uns textos com vocês e a gente pensar sobre isso. E a gente vai ler Romanos 11, que é a base da teologia de Paulo para afirmar que a aliança que Deus tem com Israel não foi abolida, né? Romanos 11. E a ideia é a gente ter uma visão da aliança de Israel com Deus, a aliança que as nações precisam ter com Israel, e qual o cenário, qual o fechamento disso no futuro, no que se refere à vinda de Cristo. Então vamos ler do 1. A pergunta então: por acaso Deus rejeitou o seu povo? Ele está falando de Israel, né? Paulo está falando de Israel aqui. De modo nenhum, porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Versículo 5. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente, segundo a eleição
da graça. Então, a primeira coisa que Paulo vai bater aqui, porque aqui, nesse cenário gentil, qual que é o argumento dos gentios, dos cristãos? O argumento era que Israel não recebeu a Cristo como nação. Então começou-se um argumento que, porque Israel não recebeu a Cristo, Deus rejeitou Israel. E começa o que a teologia vai chamar de teologia da substituição. Não sei se alguém já ouviu falar disso. Que fala que agora a igreja é o Israel de Deus. Ou seja, alguém já ouviu essa expressão? Sim, já ensinou. Que a igreja é o Israel de Deus. Ou seja, se a igreja agora é o Israel de Deus, o que a gente está dizendo? Que Deus rejeitou a sua aliança com Israel e a igreja entrou no lugar que Israel tinha. Então Paulo, em Romanos 11, ele está pregando exatamente contra isso. No versículo 1 ele pergunta: Deus rejeitou o seu povo, Israel? Aí ele fala: de modo nenhum, até porque eu sou israelita. Aí ele vai falar no 5, que ele fala que no tempo de hoje sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. Então a primeira coisa que a gente precisa pensar é o seguinte: no Antigo Testamento haviam três tipos de pessoas, três raças de gente. Uma eram os gentios, que eram toda a nação, as nações que não tinham aliança com Deus. A segunda raça de gente eram o povo hebreu, que tinha uma aliança com Deus. E tinha a terceira raça, que era o remanescente, que ele vai falar lá para Elias. Você lembra quando Elias está na caverna? Elias fala assim: só sobrou eu, Senhor, ninguém ficou. Aí o Senhor fala para ele assim: não, Elias, ainda tem 7.000 que não se dobraram a Baal. Então você vai sempre ver isso. Gentil, a nação de Israel e o remanescente. Quem é o remanescente? O remanescente é o que Paulo vai chamar em Romanos 9,6 de o verdadeiro israelita. Aquele que é circuncidado na carne, mas circuncidado no coração. Quem eram os remanescentes? Eram aqueles que faziam parte do povo hebreu, mas que guardaram a aliança com Deus. Faz sentido? Porque quando Elias fala que abandonaram o Senhor, a nação tinha abandonado o Senhor como nação? Sim ou não? Sim. Porque quem que era o rei de Israel? Acabe e Jezabel. Ou seja, como nação política, a nação estava apartada de Deus. Mas não quer dizer que por causa que, como nação, o povo se voltou contra o Senhor, que ele tinha cancelado a aliança. Por quê? Porque havia um remanescente. Então sempre você vai ver isso. Você vai ver o povo de Deus se afastando de Deus e Deus levantando um remanescente. Então sempre vai haver um remanescente. Por exemplo, nos tempos de Jesus, havia apostasia no povo, sistema religioso, fariseus, saduceus, aquilo tudo. Mas tinha um remanescente. Tinha. Quem era o remanescente? Você levanta João, tinha Ana. Lembra de Ana? Estava no templo orando. Quem mais? Simeão. Então havia um remanescente. Então a gente sempre vai pensar sobre isso. Então por que Paulo está falando que Deus não abandonou Israel como nação? Porque havia um remanescente. E ele fala: eu sou esse remanescente. Aí, no versículo 8 agora, Paulo vai aprofundar a gravidade da parada. Como está escrito, Deus deu para quem? Para o povo hebreu. Deus lhes deu o quê? Espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. Agora, olha, aí começa a piorar. Por quê? Porque qual que era a acusação do povo? Até hoje. Por que as pessoas, os teólogos falam que Deus rejeitou Israel? Porque quando Jesus vem com o Messias, que as profecias diziam: vai vir o Messias, vai vir o Messias, vai vir o Messias. E o que o povo esperava? O Messias. Aí Jesus vem como o Messias e a nação de Israel não recebe Jesus como Messias. Apenas um remanescente, mas a nação não recebe. Então, qual que é a acusação das pessoas? Porque o povo não recebeu ele como Messias
Deus rejeitou. A teologia fala sobre o povo que matou a Deus. Alguém já viu isso? Já ouviu essa expressão? Eles mataram a Deus, aquela coisa toda, e por isso merece. Até hoje tem gente que prega no culto, no púlpito, dizendo que o holocausto, tudo que o povo hebreu sofreu com Hitler, nazismo, é porque Deus abandonou Israel porque não recebeu Jesus. Sinistro. Sinistro. Eu conheci uma historiadora no Maranhão há um tempo atrás. Ela é especialista em história bíblica, né? História do povo de Deus. E ela contou uma coisa para mim que eu fiquei um pouco apavorado, porque a gente conhece pela história que a reforma protestante começa com Lutero, e Lutero tenta converter os judeus e ele não consegue. E a gente sabe que Lutero, ele declara que todo judeu que não se tornasse, que não se convertesse ao cristianismo, ele merecia a morte. E aí essa historiadora veio me contar, olha que coisa brutal, que quando Lutero fala isso, num sermão, ele sai do sermão e logo depois ele começa a passar mal. E 3 ou 4 dias depois ele morre. Diz que até hoje na Alemanha, em algumas igrejas luteranas, sabe que lá naquela região tem muita escultura, né, nas igrejas, né? Tem escultura, diz que tem uma igreja lá que tem uma porta, é uma porca, né, um porco, e os judeus mamando na teta da porca. Pesado. E a coisa é grave porque quando Hitler se levanta na Alemanha e ele começa a matar os judeus, a igreja luterana alemã, ela vai até Hitler e vai, você não pode fazer isso, você está matando os judeus. Sabe o que Hitler faz? Ele pega o sermão de Lutero e mostra para eles, olha aqui o que o líder da sua igreja falou, que todo judeu que não se converte ao cristianismo merece a morte. E aí começa uma cultura na igreja de o Israel de Deus, nós somos Israel de Deus, agora nós somos o povo da promessa, todas as promessas são nossas agora, e aí a maneira de ler a Bíblia muda. Então, por exemplo, toda a profecia que fala de bênção para Israel, a gente lê como se fosse para a igreja. E toda a profecia que fala sobre maldição e sofrimento para Israel, por causa da desobediência, aí é para Israel. Olha que é muito louco, né? Mas é assim que as pessoas leem. Então, todas as bênçãos para quem obedece é para a igreja. E todo juízo para quem desobedece, o povo de Deus, quando desobedece, aí é para Israel. Mas olha o que ele fala no versículo 8. Deus lhes deu o quê? Lê aí, gente. Depois vai falar que eu sou doido. Deus lhes deu espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos maluco. Aí começa a ficar grave. O povo não recebeu Jesus porque eles não quiseram ou porque Deus não quis? Cara. Por quê? Né? E estamos aqui para responder essa pergunta. Na verdade, quem responde é Paulo. A gente só está tentando interpretar a Escritura. Então, no 11, vamos ler o 11 agora. 11. A gente está pulando porque para remir. Mas esse capítulo aqui, ele é violento. Então, 11. Pergunto, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? A pergunta que o Paulo está fazendo. E aí, quando ele fala de tropeçar, ele está falando da pedra angular, a pedra de esquina. Ele fala isso lá em Romanos 9,33, que Jesus é a pedra de esquina, qual é motivo de tropeço. Maluco. Aqueles que não receberam a Ele pela fé tropeçam nele.
Então ele é uma pedra que sustenta aqueles que têm fé nele. Mas aqueles que não têm fé nele, tropeçam nele. Caraca. Ele é uma pedra de tropeço. E aí ele pergunta, porventura tropeçaram para que caísse? De modo nenhum. Mas pela transgressão veio a salvação aos gentios, para pô-los em ciúmes. Ora, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo, e o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. Aí aqui Paulo vai responder. Por que eles tropeçaram? Por que o povo hebreu não recebeu Jesus como Messias? Porque o próprio Deus entorpeceu o coração deles para que eles não recebessem. Porque pensa comigo, havia uma profecia, o Messias vai vir, e ele vai vir e vai reinar sobre Jerusalém. E ele vai governar as nações e vai estabelecer um reino de Deus sobre a terra. Se Jesus chega e o povo de Deus recebe ele como Messias, o que ia acontecer? Ele ia sentar no trono e ia reinar o mundo. Então, para que Deus entorpeceu eles para que eles não recebessem Jesus? É simples. Para quê? Por causa dos gentios. Para que nós fôssemos enxertados. Exatamente, para que nós fôssemos enxertados na promessa. Porque a gente fala mal de Israel, porque Israel não recebeu Jesus, os judeus não creram nele. Mas se eles não tivessem, se isso não tivesse acontecido, nós nunca estaríamos enxertados no reino. Então, o fato de Israel não ter recebido a Jesus é uma bênção para nós. E isso vem de Deus. Maluco. É brutal. Esse é o Deus da graça, que cega os olhos de um povo para que as nações pudessem ser aproximadas a Jesus. Porque existe diferença entre reinar sobre e reinar com. Porque se Jesus vem e o povo hebreu recebe, ele ia reinar em Jerusalém e ia reinar sobre as nações, sim ou não? Ele ia reinar sobre as nações. Nós estaremos sobre o reino dele. Mas ele não quer que reinar sobre nós. Na verdade, o que ele queria era nos enxertar no reino. Ele nos trouxe para que nós possamos reinar com ele. Então, resumindo, Lutero estava errado. Mas eles caíram eles tropeçaram para que ficassem caídos? Não. 11, né? Agora ele fala, mas pela sua transgressão veio salvação aos gentios para pô-los em ciúmes. Olha aí, ó. Qual que é a função dos gentios então? Pôr ciúme no povo hebreu. Aí no 12 ele diz, se a transgressão deles essa palavra é difícil, né? Redundou em riqueza para o mundo e seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. Agora pensa comigo, se o endurecimento do povo hebreu abençoou as nações, tu imagina quando chegar o tempo onde eles vão viver a plenitude da glória de Israel. Maluco. Imagina o que isso vai representar para o mundo. Então qual que foi a dinâmica de Deus? Entorpecer o coração do povo hebreu. Para quê? Para que os gentios que estavam longe fossem aproximados pela fé em Jesus, para que a glória de Deus se manifestasse nos gentios. Para quê? Para que o povo hebreu olhasse para a glória de Deus nos gentios e tivesse ciúmes. Deus tem um senso de humor estranho. Vamos lá para o 25 agora.
Porque não quero, irmãos, que ignoreis esse mistério. Paulo vai falar mistério agora. Aí eu fico imaginando, agora que ele vai começar a falar um mistério. Até aqui estava tudo bem, né? Não quero que ignoreis esse mistério, para que não sejam presumidos em vós mesmos. Alguém tem outra versão? Presunçosos. Presunçosos. Não se orgulhem de si mesmo. Tá vendo aí, ó? O que Paulo está falando? Eu estou falando isso porque vocês, gentios, não podem se orgulhar que vocês creram em Jesus. Vocês não podem diminuir Israel. Vocês não podem fazer isso. Aí ele fala que veio o endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as suas impiedades. Então, o que vai definir o tempo onde o povo hebreu vai se voltar para Deus? Hã? A nossa conversão em Isso, plenitude. isso. Por que Israel não foi salvo ainda? Por que o avivamento não caiu lá? Por que o povo hebreu não se voltou para o Senhor? Não caiu aqui ainda. Por quê? Porque os gentios não chegaram à sua plenitude. Porque se os gentios precisam se levantar em glória para que o povo hebreu olhe para nós e tenha ciúme, isso significa que nós não estamos refletindo essa glória. Então, nós precisamos amar Israel. Como que a gente faz para... Como que nós podemos amar Israel? Nos desenvolvendo e amadurecendo como igreja e povo do Senhor em glória, refletindo a glória de Jesus. Por quê? Porque o Espírito só vai cair para abrir os olhos do povo hebreu quando os gentios forem levantados em glória. Então nós não podemos mais ter esse tipo de pensamento. Nós somos Israel de Deus, nós somos melhores que eles não têm fé, são incrédulos. Entendeu? Os judeus são incrédulos, os rabinos são incrédulos, não, nós que sabemos tudo. Na verdade, eles estão esperando por nós. Isso é muito violento. E aí, eu queria, antes de falar um pouco mais sobre essa questão do futuro das nações, eu queria colocar aqui algumas passagens, só para basear o que a gente está falando de forma mais bíblica, para a gente simplesmente sair um pouco do discurso e olhar mais para a Escritura, a gente ter mais base teológica. Então vamos abrir Efésios 2. E Paulo fala sobre esse mesmo assunto, e aqui ele vai mais grave. Efésios 2:11. Efésios 2:11 diz assim: portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Então ele está falando dos gentios. Qual que era a situação dos gentios? Separado das promessas, separado da aliança divina, separado de Deus. 13. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavam longe, fostes aproximados pelo sangue. Então o que acontece é que o sangue de Jesus foi derramado e aproximou os gentios que estavam longe de Deus, à promessa, às alianças e ao reino do Messias. 14. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um. E tendo derrubado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Então isso é muito importante. Deus não fez isso. Ele tinha uma aliança com um povo chamado Israel. O povo não recebeu Jesus. O que ele fez? Ele arranca o povo
e coloca a igreja no lugar. Ele não fez isso. Então o que ele fez? Povo hebreu, gentios. Havia uma separação. O sangue de Jesus quebra essa separação e ele não elimina nenhum dos dois povos. O que ele faz é, dos dois povos, ele faz um. Então, em Cristo, gentil e hebreu, eles se encontram e se tornam um povo. Nós lemos o 14? Isso. 1:15. Aboliu na carne a lei dos mandamentos na forma de ordenança, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, tendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo evangelizou a paz e vós outros que estavam longe, gentios, e paz também aos que estavam perto. Então Cristo ele vem para trazer paz, ou seja, para trazer redenção para os gentios que estavam longe, e vem para trazer redenção aos que estavam perto, os hebreus. 18. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um espírito, assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas o que? Concidadão dos santos, e sois o que? Família de Deus. Então, a família de Deus é constituída de quem? Dos gentios que creem em Cristo e do remanescente de Israel que se rendeu a Jesus. E dos dois ele fez uma família. Esse é o corpo de Cristo. Essa é a igreja. Aí no 3, no Efésios 3, ele diz assim: Por essa causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros. Pois segundo a uma revelação me foi dada a conhecer um mistério. O mistério voltou aqui, ó. Conforme escrevi há pouco, resumidamente. Pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. Mistério de Cristo. Qual é o mistério de Cristo? 5. O qual em outras gerações não foi dado conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Estamos juntos? Então, isso é um princípio. Então, por que é bom que o Brasil apoie Israel? Por causa da aliança. Porque nós nos encontramos com Israel em Cristo. Por causa da aliança de um Messias prometido, que ia redimir o povo hebreu, mas não apenas o povo hebreu, mas ele ia redimir e governar todas as nações da terra. Faz sentido? Sim ou não? Interessante que a gente pode talvez fazer história sendo um povo cujo tem aliança com Israel e que causa um ciúme neles. Então, nós precisamos fazer parte das nações que vai refletir essa glória para provocar o ciúme sobre eles. Eles vão olhar para nós e vão falar: eu quero essa glória dessa nação. Eu quero essa glória. Eu quero isso que eu estou vendo neles. Mas esse norte que você fala pode ser exclusivamente de uma nação específica, ou como você falou, olhar para um... Não, eu acredito que é um povo, nas nações, mas que pode acontecer em nações específicas, onde pode cair um avivamento no Brasil, um avivamento no Canadá, entende? Que vai refletir uma glória, pode cair um avivamento na Nova Zelândia, que vai refletir a glória na igreja, onde os hebreus vão olhar e falar: é isso, essa é a glória de Deus que caiu no tabernáculo, é isso que nós precisamos. De onde vem essa glória? De Cristo. Cristo é o Messias. Então eu acredito que da mesma forma que a igreja começou com o avivamento em Jerusalém, em Atos 2, o Espírito caiu em Jerusalém e começa a igreja. Da mesma forma que começou assim, vai terminar assim. O fim dos dias vai terminar com um grande avivamento, um grande derramamento do Espírito em Jerusalém de novo. E como eu acredito que o padrão de Jesus é que o vinho do final da festa sempre vai ser melhor do que o do início.
Então o avivamento que a gente viu em Atos de Jerusalém, o Espírito caindo sobre a cidade, pessoas sendo curadas, a sombra curando, aquela coisa toda, a glória. Então eu acredito que o que vai cair no fim dos tempos vai ser maior. A gente está fazendo uma leitura assim, teológica, mas tem um fundo profético que é o seguinte: doa quem doer, perca o que perder. O Brasil vai ter que se posicionar por Israel quando chegar a hora. Por quê? Porque dentro da igreja vai ter esse tipo de voz, entendeu? Não, Israel merece isso aí, merece ser destruído. A igreja vai falar isso. Quando o anticristo entrar, invadir Israel e começar a matar todo mundo, a teologia vai falar que eles estão, é Deus que está julgando ele. Porque eles mataram. Tem uma expressão, se não me engano, em latim, que é deicídio, que é aqueles que mataram Deus. Sinistro, cara. Sinistro. Hebreus 8:8 diz assim: e de fato, repreendendo-os, diz: eis que vem dias, diz o Senhor, que firmarei uma nova aliança com quem? Com Hebreus 8:8. Firmarei uma nova aliança com quem? Com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia que tomei pela mão, para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Porque essa é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Ele repete: depois daquele dia do Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre no seu coração escreverei. Eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Isso aqui fala da nova aliança, sim ou não? Nós estamos na nova aliança, sim ou não? Sim. Agora, com quem que Deus firma a nova aliança? Com Israel e com Judá. Então, se alguém afirma que Deus cancelou a sua aliança com Israel, ele está afirmando que não existe nova aliança. É como se ele estivesse arrancando esse capítulo. Arranca esse capítulo fora. Arranca essa página da Bíblia. Eu estou porque o pessoal gosta de falar isso, né? Não, nós não estamos na antiga aliança, né? Quando alguém quer fazer burrada, ele sempre vai falar: não, nós estamos na nova aliança, nós estamos no tempo da graça. Tá, mas a nova aliança vou reformular. A nova aliança tem graça, mas a antiga aliança também tinha. Por quê? Porque no tempo da lei tinha graça, e no tempo da graça tem lei. E não existe nova aliança sem Israel e Judá. A nova aliança não é feita com gentios. A nova aliança é feita com Israel e Judá. E os gentios, por causa do sangue, ele é enxertado na nova. Por quê? Fala. Porque se fosse uma aliança com os gentios, não seria uma nova aliança. Seria uma aliança inédita. A nova aliança é uma aliança que é posta sobre uma outra aliança que já existe. Porque os gentios não estavam sob a antiga aliança. Então ele faz uma nova aliança com o povo hebreu, e nós somos aproximados pelo sangue de Jesus a entrar na aliança de Deus com ele. Maluco. Então não tem como a gente não se alegrar pelo fato de ver o Brasil se voltando para Israel. Isso é muito poderoso. É lógico que uma coisa é o povo hebreu, outra coisa é o Estado de Israel, a política. Não é porque a gente é pró-povo hebreu que a gente vai apoiar todas as atrocidades que o primeiro-ministro fizer. Se o cara jogar uma bomba na criança lá na faixa de Gaza, a gente vai ficar aplaudindo. Não é isso. A gente não está aqui para apoiar questões políticas. A gente está aqui para apoiar um povo. E nós somos uma família com eles. Faz sentido? Ezequiel 38:15 diz assim:
Virás, pois... Está falando do anticristo aqui, tá, gente? Aqui é o anticristo. Virás, pois, do teu lugar, do lado norte, ou seja, o anticristo vem do norte de Jerusalém. Então ele vem da Turquia ali. Dos lados do norte, tu e muitos povos contigo. Pegou essa parte aí? Muitos povos contigo. Montados aí, todos a cavalo, grande multidão, poderoso exército. E subirás contra o meu povo de Israel, como nuvem para cobrir a terra. Nos últimos dias hei de trazer contra a minha terra, para que as nações me conheçam. Quando eu tiver vindicado a minha santidade em ti, ó Gog, perante ela. Gog é o nome do anticristo aqui, tá, gente? 17. Assim diz o Senhor Deus: não és tu aquele de quem eu disse nos dias antigos, por intermédio dos meus servos, os profetas de Israel, os quais então profetizaram durante anos que te faria vir contra eles? Naquele dia, quando vier Gog contra a terra de Israel, diz o Senhor, a minha indignação será muito grande. Pegou essa parte? A minha indignação será muito grande. Então, qual que é a questão? Essa tua pergunta muito boa. A questão é que existe uma aliança da igreja brasileira com Israel, isso é uma coisa. E existe um posicionamento do Brasil como nação. Porque quando o anticristo se levantar, vai começar a grande tribulação, ele vai regimentar as nações para destruir Israel. E as nações vão para lá para destruir Israel. Então, para que a gente tem que trabalhar em oração? É que o Brasil não faça parte dessa coligação de nações que vai marchar contra Israel. Entende o que eu estou falando? Eu estou falando de nação, estou falando de política, estou falando de exército, de governo. Porque se o Brasil fizer isso, o Brasil vai sofrer muito. Sofrer como povo, como nação. Independente da igreja. Então, nós precisamos zelar por Israel e nós precisamos zelar pelo Brasil. Eu quero fazer uma pergunta que eu estava pensando antes, que tem um pouco a ver com a pergunta que ela fez agora. O fato de, então, na visão política, as coisas estarem se alinhando, será que então não tem a ver com o movimento igreja? Sim, eu acredito que sim. Um posicionamento da igreja em oração, intercessão, um posicionamento sacerdotal pode estar invocando um favor de Deus sobre a política, mesmo que a política não seja uma política formada de cristãos. Isso é estranho, mas é o que está acontecendo. Agora é engraçado você usar essa palavra improvável. Há pouco tempo atrás eu estava escutando uma ministração, inclusive sua, que você falava sobre isso, sobre os improváveis de Deus. Né? A Bíblia sempre encontra improváveis para fazer uma movimentação. Então é interessante você usar essa palavra. Então eu acredito que essa postura da igreja pode estar empurrando o favor de Deus nas esferas econômica e política brasileira. Eu não estou dizendo que o Bolsonaro é a resposta, é o Messias, que ele é o cara. Não, nem. Não, entendeu? No sentido que nos falaram. Como falaram na Maria. Eu não acho que ele é o salvador da pátria. Disseram na Maria numa época, em 2014. Eu acho que provavelmente se ele se tornar altivo, Deus vai bater ele também. Entendeu? Então não é nisso que eu estou falando. Estou falando que o cenário que está rolando, Brasil e Israel, é uma coisa para o futuro, é uma coisa muito pontual. Porque a gente tira Ezequiel, o que vai acontecer? O anticristo ele vai arregimentar povos e nações. Aí se vocês quiserem anotar, você vai ver Zacarias 14, Daniel 11 e Mateus 24. Fala sobre esse momento onde as nações invadem Israel e matam geral. Jesus fala em Mateus 24 assim: olhe para que esse dia não aconteça no sábado. Você já leu essa parte? Por que ele fala isso? Por quê? Porque sábado é o dia que o judeu guarda o sábado e não carrega peso. Tu imagina se no sábado, que o judeu não pode fazer nada, o anticristo invade e começa a invasão. Como é que os caras vão fugir? A mulher, entendeu? Então, o que vai acontecer? Vai ter uma invasão. As nações vão se levantar contra Israel. Isso vai acontecer. Mas nós precisamos ter dois posicionamentos. Um,
posicionamento de saber que o povo hebreu faz parte da nossa família. E dentro do povo hebreu tem um remanescente que o Senhor está levantando. E esse remanescente vai crescer exponencialmente. Por quê? Porque fala que no tempo do endurecimento, Israel foi bênção para a gente. Imagina quando chegar o tempo da sua plenitude. Então tem o tempo do endurecimento de Israel, tem o alcance dos gentios, aí tem a plenitude dos gentios. A plenitude dos gentios vai provocar a plenitude de Israel. Aí vai ter avivamento mundial, cara. Pode ser, tá ligado às duas testemunhas? Sim, isso tudo é o mesmo momento. As duas testemunhas, a grande tribulação, o derramamento do Espírito, Joel 2. E o anticristo. E tudo isso vai... Porque o cenário é o mesmo. É o anticristo e as nações se levantando contra Israel e o povo de Deus, e a igreja se levantando em glória e poder. Então isso tudo vai estar acontecendo ao mesmo tempo. Só que existe uma guerra espiritual, mas também tem uma guerra política. É uma guerra política econômica. As nações vão se levantar militarmente contra Israel. Então a gente tem que se posicionar para que o Brasil não entre nisso. E é um caminho interessante que a gente está vendo. Então, vamos avaliar aqui. Mateus 25, 31. Quando, pois, o Filho do Homem vier da sua glória, e todos os anjos com ele, então se sentará no seu trono glorioso. Então vamos aqui situar um momento. Tocou a trombeta, os mortos estavam mortos e Jesus ressuscitaram e encontraram com ele nas nuvens. Quem está vivo e é cristão vai ter o corpo glorificado e vai encontrar com ele nas nuvens. Aí as 7 taças vão ser derramadas, o anticristo invade Jerusalém, Jesus desce, Zacarias 14, mata todo mundo para a glória de Deus. Aí ele senta no seu trono em Jerusalém. Esse é o momento. Aí, vou ler de novo. Quando, pois, o Filho do Homem vier na sua glória, todos os anjos com ele, então se assentará no trono em Jerusalém. Ou seja, o reino começou. Jesus sentou no trono. Primeira coisa que ele vai fazer quando iniciar o reino. E todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uns dos outros, a semelhança do pastor que separa ovelhas e bodes. Então o que Jesus está fazendo? Qual é a primeira coisa que ele faz quando ele senta no trono? Ele julga as nações. Ele não está julgando pessoas aqui. Ele está julgando nações. Por que não está julgando pessoas? Por quê? Qual foi o momento que ele separou? Quem ia ser salvo e quem não ia? Na hora da ressurreição. Não foi? Ali definiu quem que ia reinar com ele e quem não ia. Então já está definido. Ele já veio, já sentou no trono. O que ele vai fazer agora? Agora ele não está mais julgando pessoas. Está julgando nações. Aí ele começa. 33. E porá as ovelhas à sua direita e os bodes à esquerda. Então o rei dirá aos que tiverem à sua direita: vinde benditos do meu Pai, possui herança, o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era estrangeiro e me acolheste, precisei de roupas e me vestiste, estive doente e me visitastes, estava na prisão e foste visitar. Então os justos lhe perguntaram: Senhor, quando te vimos com fome te demos de comer, ou com sede te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro te acolhemos, ou precisando de roupas e te vestimos? Quando te vimos doente ou na prisão e fomos visitar-te? E o rei lhe responderá: em verdade vos digo que sempre que fizeste a um destes meus irmãos, ainda que dos mais pequeninos a mim fizeste. Jesus está julgando as nações que trataram Israel bem e aqueles que trataram Israel mal. Todas as nações que se voltaram contra Israel vão ser julgadas no reino de Cristo. A coisa vai ser feia. Você faz meus pequeninos? Meus pequeninos irmãos.
E aí o pessoal vai usar dizendo que se eu visitar alguém na cadeia, entendeu? Se eu alimentar um pobre, eu vou ser justificado. Que isso tem a ação do Evangelho. Mas não é isso que está dizendo. Ele não está julgando pessoas, ele está julgando nações. Então, nós precisamos ter esse foco intercessório, nós precisamos amar Israel, nós precisamos orar pelo Brasil e mais do que tudo isso aí, nós precisamos nos tornar uma igreja e na plenitude da glória de Cristo. Por quê? Porque quando o gentio chegar na sua plenitude, então Israel será salvo. Eu terminei.